Vamos começar nossa aula de Sistemas Estruturais 1 para Técnica de Edificações. Sou o professor Vanderlei Gustavo Nicásio. Na aula de hoje, vamos falar sobre carregamentos em estruturas. Como objetivos temos apresentar os carregamentos que ocorrem em estruturas, classificar os carregamentos de acordo com a ABNT-NBR 86812-3, apresentar os valores de ações de acordo com a ABNT-NBR 6120 e fornecer um método para a distribuição de cargas em lajes. Antes de entender o que chamamos de esforços em estruturas, a gente precisa saber qual a origem de tais esforços. E de acordo com a NBR 8681 de 2003, as ações a considerar na estrutura, elas podem ser classificadas em permanentes, variáveis ou excepcionais. As ações permanentes são aquelas ações que estão presentes durante toda a vida útil da estrutura e podem ser subclassificadas em permanentes diretas e permanentes indiretas. A permanente direta é a carga que acontece, por exemplo, com o peso próprio da estrutura ou com os pesos dos elementos construtivos que são fixos, à estrutura, ou instalações permanentes, instalações de águas, como instalações elétricas. Outra ação que a gente pode considerar são os empuxos permanentes, que acontecem em caixa d'água, piscina. Quanto às ações permanentes indiretas, nós temos alguns outros tipos, como a retração, tá? A fluência. A fluência, ela é uma deformação que acontece na estrutura ao longo dos anos, ao longo do tempo. Como exemplo de fluência, a gente tem, por exemplo, uma laje que ao longo dos anos ela vai aumentando o seu deslocamento de forma natural. Outro exemplo, temos deslocamentos de apoio e imperfeições geométricas, como esse exemplo aqui. Então, essa imperfeição que eu tenho aqui, ela acaba por gerar, né, uma carga adicional à estrutura. Não estava prevista, mas ela vai atuar de forma permanente. E agora vamos tratar das ações variáveis ou sobrecarga, apesar que alguns autores também gostam da nomenclatura cargas acidentais, mas é bom que não se confunda carga acidental com a carga excepcional, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, essas ações variáveis, ou sobrecarga, ou acidentais, posso falar de qualquer forma, elas podem ser, por exemplo, cargas verticais, que são aplicadas durante o uso da construção. Se pegarmos uma escola como exemplo, a carga acidental vai ser o peso dos estudantes durante o uso da estrutura. Então, não é uma carga permanente que vai estar lá durante toda a vida da estrutura. É uma carga que, em determinado período, ela atua e no outro período não. Outro exemplo, cargas móveis, ou considerando impacto vertical, também é um exemplo. Carga móvel, por exemplo, a carga dos veículos sobre uma ponte. Uma carga que ela vai se movendo ao longo da estrutura. Outro exemplo, que não é tão comum, é a força longitudinal de frenagem ou de aceleração. Esse ato de frear ou acelerar, ele causa um esforço longitudinal na estrutura. Outro exemplo de carga variável direta é a ação do vento e da chuva sobre a estrutura. Quanto às ações variáveis indiretas, o principal exemplo são as variações de temperatura, que podem ser uniformes ou não uniformes. E agora a gente pode ver as ações excepcionais. É importante não confundir elas com as cargas variáveis ou acidentais. É outra coisa. Essas ações são consideradas excepcionais por ser decorrente de causas como explosões, choque de veículos, né? Incêndio, como esse prédio aqui em São Paulo, recente, tá? Enchente, ou prédios sofreram ações de sismos. Então, essas são as ações tidas como excepcionais. Então, quanto ao carregamento da estrutura, é claro que, dependendo do material acidentado na construção,
peso da edificação vai sofrer alterações, podendo ser mais pesado ou mais leve. E a NBR 6120 traz consigo uma tabela específica com o peso dos materiais que são mais frequentemente utilizados na construção, de modo a facilitar este cálculo. E aqui temos exemplos de carga permanente que ocorrem em estruturas. Temos o peso do aço, por exemplo, que é de 78,5 kN por metro cúbico, ou 7.000 metro cúbico. Concreto, que a gente está acostumado, 25 kN por metro cúbico, ou 2.000 kg por metro cúbico. A gente tem aqui também o peso de vidro plano, tijolo furado, mármore, madeiras, concreto armado, etc. Já para as ações variáveis, a NBR 6120, de acordo com a ocupação da estrutura, ela prevê uma carga mínima que deve ser considerada. Por exemplo, para edifícios residenciais, que é o que a gente está mais acostumado, quando for dormitório, sala, copa, cozinha e banheiro, deve-se prever um valor mínimo de 150 kg por metro quadrado de estrutura. Já quando for uma despensa, área de serviço e lavanderia, recomenda que seja prevista uma carga de 200 kg por metro quadrado. Já para escolas, tem um valor de 300 kg por metro quadrado, para escritórios 200, para forro, sem acesso à pessoa, tenho 50 kg por metro quadrado, e para a biblioteca eu tenho para a sala de leitura 250 kg, quando for depósito 400 kg, e a sala com estante livre deve ser previsto 600 kg. Então, desta forma, eu devo considerar todas essas cargas que atuam sobre uma estrutura. Será as ações permanentes e as ações variáveis. Assim, eu entro na distribuição dos esforços em laje. Essa figura aqui já é uma velha conhecida de vocês. E aqui eu tenho uma representação do caminho de cargas da estrutura, onde aqui é uma carga distribuída por área. Então, a distribuição variável é justamente aquilo que eu falei. Que, por exemplo, para escritório, essa carga mínima aqui que está atuando sobre a laje tem que ser prevista com 200 kg por metro quadrado de laje. Então, relembrando que pelo caminho da carga aqui, ela passa da laje para as vigas, quando é um sistema convencional. Então é importante saber quanto de carga dessa laje vai ser distribuída para essa viga dos bordos. Essa viga aqui da esquerda e essa viga da direita. Nessa figura fica mais claro aqui o que eu desejo encontrar. Então aqui eu tenho essa laje, por exemplo. Nas 4 bordas dela eu tenho vigas. Então essa laje aqui ela vai distribuir parte da carga para essa viga, parte da carga para essa outra viga e assim por diante. Dessa forma, meu objetivo aqui é saber que valor é esse Q que está aplicado sobre a minha viga. Então, como é que eu resolvo isso? Aqui eu tenho uma representação. Então, uma laje retangular, onde o menor vão eu vou chamar de LX e o maior vão eu vou chamar de LY. Então, a carga em X distribuída para essa viga vai ser o quê? O produto de P vezes LX sobre 4. O que é P? É a carga vertical aplicada na laje. Isso inclui peso próprio, sobrecarga e o revestimento. O LX é a menor dimensão da laje e LY a maior dimensão da laje. E aqui em PY? PY é a carga distribuída para a viga em Y. E a fórmula é essa. P vezes LX sobre 4, igual está aqui, vezes 2 menos LX sobre LY, menor vão sobre maior vão. Então, essa é a forma quando eu tenho distribuição de esforço com vínculos iguais em todas as bordas da laje. Quando eu tenho um vínculo diferente, por exemplo, engaste aqui nessa ponta, a fórmula ela já muda, já passa a ser essa. Continuando a nossa resolução,
a primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar a carga permanente devido ao peso próprio da laje e a carga de alvenaria, se for o caso, né? Para o peso próprio da laje, o carregamento atuante na laje ele é dado pela expressão. Então, eu chamei de PP a carga permanente uniformemente distribuída, normalmente em kN por metro quadrado, é o que a gente vai achar. É igual ao peso específico do material, geralmente kN por metro cúbico, e a altura da laje, geralmente em metros. E é muito importante que vocês prestem atenção nessas unidades. Quando sobre a viga eu tenho um apoio de alvenaria, eu posso calcular o peso da alvenaria por unidade de área, dado também kN por metro quadrado, por peso específico da alvenaria, a espessura da alvenaria e a altura da alvenaria. Tudo isso aqui em kN por metro cúbico, metro e metro. Importante prestar atenção nesses detalhes. Agora, para ficar mais claro, vamos entrar no exemplo. Então, aqui eu tenho: determine as forças distribuídas nas vigas de borda de uma laje retangular, simplesmente apoiada nos 4 bordos, ou seja, situação 1, com LX 3 metros, LY 4 metros. As vigas sustentam a parede de tijolo com 16 kN por metro cúbico, de 2,8 metros de altura, 19 centímetros de espessura. São conhecidos os valores também de sobrecarga, 2 kN por metro quadrado, do revestimento do piso, 1 kN por metro quadrado, e a altura da laje, 10 centímetros, além do peso específico do concreto, 25 kg por metro cúbico. Então esse é o exercício. Mas assim, em resumo, o que eu estou querendo aqui? Eu quero determinar qual o valor de Qx, ou seja, a carga distribuída na viga em X, a viga em X aqui é a menor, Lx, 3 metros. E eu quero saber qual o valor de Qy, aqui referente à viga maior, 4 metros. Então eu tenho que saber o quanto é esse valor aqui. Vocês lembram que antes eu fornecia qual que era esse valor? Qual que é o valor da carga distribuída sobre a viga? Agora eu quero que vocês me digam que valor é esse. E como é que eu vou fazer? Eu vou seguir o passo a passo. Para resolver esse exercício, sempre é muito importante aqui colocar todos os dados que eu tenho do exercício. Então, eu coloquei Lx, Ly, peso específico da alvenaria, altura da alvenaria, a espessura da alvenaria, altura da laje, peso específico concreto, o valor da sobrecarga e o valor do revestimento. Então, o que eu busco é exatamente isso aqui, ó. Qual que é o valor de Qx ou Qy? O valor que está aqui, ó. Qx ou Qy, é isso que eu quero. Então, como é que eu faço? Eu sei que Qx e Qy é igual ao peso da laje, Px ou Py, que está aqui, mais o peso da alvenaria. Então, prosseguindo aqui. Primeiro, o peso da laje. O peso da laje vai ser peso próprio, mais a sobrecarga, mais o revestimento. Eu tenho que a sobrecarga é igual a 2 kN por metro quadrado. O revestimento é igual a 1 kN por metro quadrado. Também. E o peso próprio? O peso próprio da laje, ele é dado pelo peso específico do concreto vezes a altura da laje. É muito importante que vocês prestem atenção aqui na unidade. O peso específico, 20 kN por metro cúbico, e a altura da laje, 10 centímetros, ou seja, 0,10 metros. Então, o valor de P é 5,5 kN por metro quadrado. Eu vou usar ele aqui e aqui. Então, prosseguindo. Px, 5,5. Lx é igual a 3, dividido por Ly, que é igual a 4. Total aqui eu tenho Px, 4,120 kN por metro. E o Py? Vai jogar na fórmula aqui também.
5,5 vezes 3 sobre 4 vezes 2, que é da fórmula, menos Lx3, Ly4. E vai dar 5,156 kN por metro. Aí agora eu calculo o peso da alvenaria. Vai aplicar a fórmula. O peso específico da alvenaria eu tenho 16. A espessura da alvenaria, 0,19. Por quê? Porque aqui está em centímetros e eu tenho que usar na fórmula em metros. E a altura da alvenaria, 2,8 metros. Então, no total, o peso da alvenaria aqui é de 8,512 kN por metro. Isso tanto para a viga em X e para a viga em Y. Por quê? Eu tenho a mesma alvenaria para as duas vigas, onde ela tem a mesma espessura e a mesma altura, e o mesmo peso específico, 16 kN, metro cúbico. Então eu calculei o peso que vai para a viga X e o peso que vai para a viga em Y, devido à carga que é aplicada na laje, e o peso da alvenaria. Sendo assim, fica como? Px vai ser o Px vezes o peso da alvenaria. O que é o Px? 425. Mais o peso da alvenaria, 8,52. Então, o peso total em X é 12,637 kN por metro. E o que é Y? PY vezes o peso da alvenaria. Quanto é que é PY? 5,166. Mais o 502, que é o peso da alvenaria. No total, eu tenho 13,668 kN por metro. E finalizando, agora o que eu tenho é isso. Eu tenho exatamente qual que é a carga distribuída em X para a viga de 3 metros. E eu tenho a carga distribuída em Y para a viga de 4 metros. A partir das ações permanentes e ações variáveis, eu determino a carga equivalente na viga, que é oriunda, né, da carga que é aplicada na laje, de acordo com o nosso caminho de cargas natural. E como complemento, a gente sabe que nosso caminho de cargas é lajes, vigas e pilares. Esses apoios aqui, apoio de segundo gênero, apoio de primeiro gênero, representam os pilares. Então, se eu quiser calcular o quanto dessa carga que está na viga vai para os pilares, é só calcular o valor das reações de apoio, igual na nossa aula passada. Com isso, nós finalizamos nossa aula de hoje.